Com uma permissão especial do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Nova York, é possível subir 1.500 metros e ver Manhattan inteira. Manhattan é um dos 5 bairros de Nova York. Os outros são o Bronx, o Queens, Brooklyn e Staten Island. Mas Manhattan, apesar de ser o menor, é o mais populoso e o coração da cidade. É um importante centro comercial, financeiro e cultural, não só dos Estados Unidos, como do mundo todo. Esta vista impressionante, com inúmeros arranha-céus, é espetacular do alto. Uma das melhores maneiras de ver Nova York é de helicóptero, e várias empresas oferecem voos que sobrevoam a cidade inteira. Alguns vão até a Estátua da Liberdade, sem dúvida, um dos monumentos mais famosos do mundo. A chama dourada erguida pela Estátua da Liberdade é um símbolo de liberdade para milhões de pessoas mundo afora há mais de 120 anos. A estátua foi um presente dos franceses para os americanos em 1876, em reconhecimento da amizade forjada durante a Guerra Revolucionária e em comemoração ao centenário da Declaração de Independência. Segundo o acordo entre os países, os Estados Unidos construiriam a base e a colocariam na ilha que hoje é chamada de Ilha da Liberdade. Depois de os Estados Unidos e a França passarem anos arrecadando fundos, a estátua finalmente chegou a Nova York em 1885. As 350 peças individuais foram embaladas em 214 caixas e exigiram 4 meses de montagem no pedestal novo. Em 28 de outubro de 1886, a cerimônia de inauguração recebeu milhares de espectadores. Em 1984, a Estátua da Liberdade foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade. Perto dali fica a Ilha Ellis, a porta de entrada para milhões de imigrantes que chegavam ao Novo Mundo. Aproximadamente metade da população americana descende de pessoas que chegaram à ilha. O centro operou entre 1892 e 1954, e a pequena ilha foi expandida com aterros e 90% do território chegou a ser artificial. Hoje em dia, é um museu muito visitado. Navios de turistas atravessam o porto junto com balsas, incluindo as distintas balsas de Staten Island, que são laranja e passam pela Governor's Island. O nome data da época do domínio britânico, quando a ilha era exclusividade dos governadores reais de Nova York. Nova York tem muitas pontes, e a Verrazano Narrows passa por cima da entrada do porto e liga Staten Island ao Brooklyn. Seu nome é uma homenagem ao explorador italiano Giovanni da Verrazzano, o primeiro europeu a entrar no porto em 1524. Em 1964, quando foi concluída, era a ponte suspensa mais longa do mundo. Em 1883, a ponte do Brooklyn era a ponte suspensa mais longa do mundo, além de ter sido a primeira feita de aço. A passagem para pedestres oferece vistas incríveis da cidade e da ponte. A construção levou 16 anos para ficar pronta e tirou a vida de 20 pessoas, incluindo o projetista John A. Roebling. A maioria morreu de embolia gasosa, também chamada de mal da descompressão, depois de subirem rápido demais das ensecadeiras debaixo do rio East. A ponte George Washington é a primeira a atravessar o Hudson e liga Washington Heights a Fort Lee, em Nova Jersey. Esta ponte de 2 mãos foi concluída em 1931 e tem 14 faixas para automóveis. Em 2007, mais de 100 milhões de veículos atravessavam a ponte por ano.
Também no Hudson está o terminal de passageiros de Nova York, conhecido como Luxury Liner Row. Antes de ser possível viajar de avião, as pessoas chegavam aqui de grandes viagens marítimas mundo afora. Hoje em dia, 1 milhão de pessoas chegam de navio por ano e têm vistas maravilhosas da cidade antes de aportarem. O Rio East separa Manhattan e o Brooklyn, em Long Island, e era o canal de transporte marítimo mais movimentado no início da história da cidade. A ponte de Williamsburg foi construída em 1896, 13 anos depois da ponte do Brooklyn. Com vista para o Rio East está a sede da ONU, construída em 1950. A terra do edifício é considerada propriedade internacional. A quase 2 quilômetros, o rio passa por baixo da Hellgate Bridge, antes de se abrir novamente no aeroporto LaGuardia e na Rikers Island, o principal complexo prisional de Nova York. O rio Harlem é uma parte do sistema estuário do Hudson e serve como um canal estreito separando o Bronx de Manhattan. Sobre este pequeno rio existem 14 pontes. Por perto encontram-se os 2 Yankee Stadiums. O mais distante foi construído em 1923 e o mais próximo em 2006. O espaço aberto mais famoso de Nova York é o Central Park. Com 310 hectares, a construção terminou em 1873 e é o parque mais popular dos Estados Unidos. Frederick Olmsted, um de seus criadores, falou que era de enorme importância como o primeiro parque real deste país, um desenvolvimento democrático muito significativo. Sua realização levou 16 anos e envolveu a plantação de 500 mil plantas e arbustos, a escavação de lagos, a criação de colinas, a organização de jardins formais e a construção de pontes. O único prédio neste retângulo perfeito é o Metropolitan Museum of Art, fundado na década de 1870. No sul de Manhattan está o distrito financeiro que corresponde, a grosso modo, ao assentamento Nova Amsterdã do século XVII. Na ponta está o Battery Park, onde os holandeses e depois os ingleses detinham um forte de artilharia. Neste distrito encontram-se instituições financeiras importantes, como o Sistema de Reserva Federal e a Bolsa. Também era o lar das Torres Gêmeas até a tragédia do 11 de setembro. Depois desse evento assustador, o Empire State voltou a ser o arranha-céu mais alto de Nova York. Ele foi construído em um estilo Art Deco em 1931 e é o 15º prédio mais alto do mundo, medindo 381 metros. Ele foi inaugurado em grande estilo quando o presidente Hoover apertou um botão no Salão Oval e acendeu as luzes do prédio. À noite, Nova York ganha vida. Não existe lugar mais brilhante que a Times Square. Em 1899, Oscar Hammerstein construiu os teatros Victoria e Republic. Desde então, a Broadway tem estado no centro do entretenimento. Após saírem das peças, as pessoas podem comer e beber nos inúmeros bares e restaurantes. As luzes brilhantes recebem todos, espantam a escuridão e criam uma cidade onde tudo parece possível. Nova York é conhecida como a cidade que nunca dorme, um apelido tirado de um filme de 1924. Até o trânsito contribui para o efeito de iluminação nas ruas. As luzes parecem raios multicoloridos. Os prédios são iluminados com neon e alguns arranha-céus parecem obras de arte. O melhor exemplo é o Chrysler Building. Para muitas pessoas, é o prédio em Art Deco mais bonito da cidade.
Ele foi concluído em 1930. À noite, as luzes em forma de V, que foram incluídas durante a construção do arranha-céu, se tornaram uma vista icônica. Os holofotes foram acrescentados depois. Do rio, a cidade parece um transatlântico mágico. Em um céu negro que deslumbra, diverte e impressiona. Enormes paredes de vidro brilham à noite. E os arranha-céus refletem a luz das ruas da cidade que nunca dorme. E no porto, a Estátua da Liberdade vigia a cidade, com sua luz brilhando pela liberdade que ela representa. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.